Olá, tudo bem? Como vimos nas nossas outras aulas de algodão, desde o estudo da primeira aula sobre economia, tudo que envolve algodão, na segunda aula estudamos a botânica da planta, a fenologia, a ecofisiologia. Depois estudamos a aula de fibras, com a qualidade da fibra, o que devemos fazer para ter uma fibra de boa qualidade, como essa fibra se transforma nos tecidos. E na aula passada estudamos o clima e também o início da implantação da cultura, as condições climáticas que a cultura exige, que são boas para o bom desenvolvimento da cultura, e iniciamos a implantação da cultura. Nessa aula de hoje, nós trataremos da continuidade da implantação dessa cultura de algodão e dos tratos culturais. Dentre esses, o primeiro tema a ser estudado será a destruição da soqueira do algodão. Lembrem-se nas outras aulas, quando falamos sobre o bicudo, sobre as diversas pragas e diversas pulverizações que devemos fazer na cultura do algodão. A cultura do algodão é muito suscetível ao ataque de pragas, principalmente o bicudo, que foi um dos motivos que fez o algodão sair do Paraná e migrar para a região centro-oeste. Então a destruição das soqueiras entra nessa parte para a gente eliminar partes da planta que ficam no campo, dando abrigo e sustento a essas pragas entre um ciclo do algodão e outro. Depois estudaremos o preparo do solo, estudaremos também a correção desse solo para melhorar a condição tanto de fertilidade quanto física desse solo e proporcionar um melhor solo bem nutrido para fazer com que o algodão produza bem com melhor qualidade e quantidade. E para isso também estudaremos a nutrição e como os nutrientes agem e quais são os sintomas da deficiência no nosso algodoeiro. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos para o primeiro tema, que é a destruição da soqueira. Existem diversas portarias do governo federal e para o algodão, que é uma commodity muito importante para a economia brasileira, existem portarias, a número 75, por exemplo, de 16 de junho de 93, a número 77 de 23 de junho de 93 e a 116 de 16 de junho de 94, tratando da eliminação da soqueira do algodão com o intuito, como eu já disse, da diminuição da sobrevivência dessas pragas e doenças para cultivos subsequentes do algodoeiro. Assim, essas portarias exigindo ou recomendando a eliminação das soqueiras, com a eliminação dessas soqueiras, as pragas não vão ter abrigo e alimento após concluído o ciclo e a colheita do algodão. Assim, irá reduzir a população dessas pragas, proporcionando menor quantidade de pragas para os próximos cultivos de algodão e assim facilitando o combate, o manejo dessas pragas. Aqui nós temos, por exemplo, a portaria número 75 de 93, a 77 e a 116, e aqui mostrando uma foto recomendando, por essas portarias, a destruição dos restos culturais do algodoeiro, que é uma medida sanitária e obrigatória por legislação federal. E também regulamentada por portarias estaduais. Estados como o estado do Mato Grosso, que é grande produtor de algodão, também tem portarias estaduais recomendando e obrigando a destruição das soqueiras do algodão. Aqui nós podemos ver diversas pragas, como o bicudo do algodoeiro, pulgões, lagartas. E agora eu vou apresentar um vídeo para vocês. Esse primeiro vídeo mostra como fica a soqueira após a colheita. No vídeo nós vamos poder observar os rolos de algodão colhidos já e como fica a soqueira, como fica esse material vegetal. E o próximo vídeo que eu vou chamar após esse é um vídeo mostrando uma destruição de soqueira com um implemento próprio para isso e depois um outro vídeo, um terceiro vídeo com a destruição da soqueira com um outro implemento. Então nós temos diversas maneiras e eu vou citar algumas após os 3 vídeos. Fiquem atentos. Aqui em Campo Novo do Parecis, o bicudo da algodoeira e a helicoverpa sobrevivem nesses restos culturais e a gente tem observado nos últimos anos a dificuldade que os produtores têm em fazer uma boa destruição da soqueira, de forma que isso aqui acaba ficando vegetando no meio da soja. Tanto a helicoverpa, quanto mosca branca, quanto o próprio bicudo do algodoeiro sobrevivem e acabam fazendo com que o produtor aplique cada vez mais, criando uma insustentabilidade ambiental, econômica para essas lavouras, de forma que aqui em Mato Grosso, já discutimos com alguns técnicos aqui da região de Campo Novo, Sapezal, vamos tentar estabelecer uma metodologia de controle integrado, de monitoramento integrado e possivelmente vamos discutir na Comissão de Defesa estabelecer soqueiras viscas
O fato é que a gente precisa adotar as técnicas conhecidas há muito tempo para controlar esta importante praga, que, logicamente, vai se beneficiar aí desses inúmeros botões florais que ficam aí durante o ano todo no estado de Mato Grosso, nas lavouras do estado de Mato Grosso, cereais de soja, milho, algodão. Como visto no vídeo, é muito importante a destruição da soqueira para não deixar proliferar e aumentar a população, principalmente do bicudo, como também da helicoverpa e outras pragas. Quando ele cita soqueiras iscas, são diversas iscas feitas com feromônios ou outros produtos que atraem principalmente o bicudo e tem inseticida junto e matam esse bicudo. Isso é muito utilizado também no estado do Mato Grosso. Veremos outro vídeo, a destruição mecânica da soqueira. 2 próximos vídeos. Vistos os vídeos, nós podemos entender que tem diversas formas para a destruição das soqueiras. Eu mostrei os mais usuais, os mais comuns para vocês, mas além disso, vamos fazer uma revisão e abordar os outros modos. Nós temos a destruição química por herbicidas, física, principalmente por fogo, e mecânica, como observamos nos vídeos. Falando nos vídeos, as referências de onde eu tirei os vídeos no YouTube, os autores e os canais estarão nas referências da nossa aula de hoje, devidamente catalogados os autores e quem contribuiu para a formação de vocês e também para a aula do professor aqui, mostrando essas atividades na cultura do algodão. Dentro da destruição, temos aqui as fotos da destruição química, que é principalmente com herbicida, para dessecar a cultura e depois, em conjunto com a mecânica, com uma roçada baixa, assim mata os restos culturais e com isso esses restos culturais entram em decomposição, não fornecendo abrigo e alimento para as pragas em questão. O uso de fogo também ajuda no combate às pragas que estamos abordando e assim elimina a soqueira que serviriam de alimento e abrigo para essas pragas. E a destruição mecânica propriamente dita, como vimos nos vídeos anteriores. Depois de estudarmos a destruição das soqueiras, que é uma etapa que acontece após a colheita do algodão e que tinha que ser abordada, após a colheita do algodão, outra cultura será implementada principalmente no estado do Mato Grosso. Geralmente, após a colheita do algodão, implementa-se um milho e assim por diante, para o algodão ser semeado em dezembro ou janeiro do próximo ano, da próxima safra. Mas vamos pensar agora na implantação da cultura do algodoeiro. Nós podemos fazer a implantação pelo preparo de solo convencional ou por sistema de plantio direto. No preparo de solo convencional, existem diversas operações e implementos utilizados. Na semeadura direta, é apenas um implemento, que é a semeadura de plantio direto, adaptada ao sistema de plantio direto na palha, e diversas portarias legislativas que requerem o manejo dos restos culturais do algodoeiro, como vimos nos slides anteriores. Então vamos estudar que eles tentam associar o preparo convencional de revolver o solo ao manejo da soqueira do algodão também. O preparo do solo, o preparo convencional do solo, é dividido em preparo primário e preparo secundário. O preparo primário é um preparo mais de revolver e inverter a leiva desse solo, é mais profundo, e o preparo secundário é mais na questão de triturar esse solo e assim deixar esse solo mais homogêneo e depois nivelar esse solo para receber a semeadura. Aqui nós temos um exemplo no preparo do plantio convencional, pode ser utilizado a gradagem pesada, que é mais de 30 centímetros de profundidade, para gradear, inverter a leiva, eliminar esse resto de cultura anterior, e também a aração, principalmente com arado de disco ou com esse arado aqui, arado à Iveca. E com isso, o arado muito melhor que a grade
vai resolver e fazer esse trabalho de inverter a leiva, inverter o terreno. Por isso, muitos agricultores utilizam o termo tombar a terra, onde você utiliza de adentrar com o implemento no solo e inverter a leiva. Utilizar esse solo, buscar esse solo do fundo e colocar ele para a parte superior. E assim tombar, porque você tira do fundo e coloca para cima e revira esse solo. Só que como vocês podem observar, no preparo primário fica esses torrões grandes e isso não facilita o plantio, a semeadura em si. Nós temos diversos tipos de arados. Aqui nós podemos observar o sulco aberto, observem a seta do mouse, e a leiva sendo invertida, tombando. Qualquer soqueira que exista nesse tipo de situação é colocada lá embaixo e o solo cobrindo essa soqueira, eliminando essa soqueira. Aqui nós temos um outro tipo de preparo, que é apenas a subsolagem, onde são hastes entre 30 e 40 centímetros que riscam, sulcam esse solo em profundidade e ajudam a melhorar as condições físicas desse solo. Mais fatos vocês já tiveram no sistema de plantio direto estudado na mecanização agrícola, no preparo convencional na mecanização agrícola e também na aula de conservação do solo. Eu, como agrônomo e professor de vocês, tenho que salientar que o plantio convencional acarreta problema de erosão por desagregar o solo e, além do mais, acarreta problemas de compactação por esse solo desagregado poder se arranjar de maneira não tão favorável ao desenvolvimento das plantas e não favorável à organização desse solo, além de oxidar matéria orgânica. Essa matéria orgânica, em profundidade, quando você expõe essa matéria orgânica, ela oxida e aí nós perdemos o teor de matéria orgânica, oxida a matéria orgânica do solo, mas isso vocês já tiveram e eu estou apenas salientando. Um fato da subsolagem, quando utilizamos subsolador, temos que entender que às vezes temos um solo compactado, passa o subsolador no solo, ele desagrega esse solo, faz um trabalho legal, só que a tendência, o solo ele tem como se fosse uma memória, entre aspas, e isso eu tenho certeza que vocês já tiveram na conservação de solo. O solo tem essa memória, entre aspas, e ele se rearranja como ele estava compactado anteriormente. Portanto, após a subsolagem, o interessante é utilizar culturas com sistema radicular agressivo, como o milho, por exemplo, para manter esse trabalho da subsolagem e fazer um novo arranjo, um rearranjo dessas estruturas do solo. Após esse preparo primário, que é considerado tombar, arar a terra, um preparo mais profundo, nós temos o preparo secundário, que é uma grade intermediária, uma grade que não é tão profunda, e depois a grade niveladora, que vai pulverizar essa camada superficial, eliminando os torrões do terreno. Além disso, no plantio convencional, nós temos a semeadura convencional, nós temos uma semeadora de plantio convencional, que não tem aqueles discos e hastes sulcadoras para abrir a palha e trabalha de uma maneira mais leve, mais simples, porque o terreno foi todo preparado e nivelado pelo sistema de plantio convencional. Aqui nós temos um outro exemplo na semeadura de plantio direto. Existe uma cobertura de palha e aí não realizamos esse preparo primário e secundário, que além de, entre aspas, prejudicar o solo por oxidar a matéria orgânica e eliminar algumas estruturas do solo que seriam benéficas, esse sistema nós temos a alternativa do sistema de plantio direto, que é muito utilizado, principalmente aqui no nosso norte do Paraná. Aqui nós temos uma foto dele. E aqui nós temos o sistema de plantio direto, o algodão semeado em sistema de plantio direto com uma cobertura de palha existente que ajuda a preservar tanto a temperatura do solo, como a estrutura do solo e como as condições ótimas para o desenvolvimento da planta. Vamos nos localizar então. Estudamos a destruição da soqueira. Sabemos que colhemos o algodão, temos que tratar as soqueiras de alguma maneira, eliminar essa soqueira de alguma maneira para eliminar as pragas e possíveis doenças também que podem permanecer nessa soqueira e aumentar a sua população e infestar a cultura seguinte, principalmente a próxima cultura de algodão. Temos que diminuir a população dessas pragas.
Ah, eu vou plantar algodão, é o primeiro ano que eu vou plantar, o que, que eu vou escolher? Sistema convencional ou plantio direto? Eu apresentei para vocês os dois sistemas, não delonguei nos dois sistemas porque vocês já tiveram na mecanização agrícola. Como hoje eu estou com o professor Otávio lá dando a mecanização também, eu sei que tem, e muito bem dado, essa parte de preparo convencional, de plantio convencional e também plantio direto, então escolhemos ou convencional ou plantio direto. Já defini se vou fazer convencional ou plantio direto, mas eu tenho que fazer a análise desse solo e definir qual o tipo de adubação que eu tenho que fazer para análise desse solo, se precisa de alguma correção, alguma calagem e assim por diante. E agora, na nossa aula de algodão, nós iremos estudar os nutrientes essenciais, como a deficiência desses nutrientes causa diversos sintomas e depois qual será a adubação necessária e qual a calagem, a correção necessária e se necessária. Vamos estudar os nutrientes primeiro e depois vamos para a parte de correção. A importância dos nutrientes para o algodão. Dentre os nutrientes exigidos para o algodão, não muda em relação às outras plantas e nós temos os macronutrientes, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, o nosso famoso NPK, e depois temos o cálcio, o magnésio e o enxofre. Aqui nós temos o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento mineral que as plantas exigem em maior quantidade, isso a maioria das plantas. Um outro exemplo, por exemplo, o tomateiro. O tomateiro, a partir do início do período reprodutivo, o potássio passa a ser o nutriente mais exigido. Mas, em suma, em grande parte, o nitrogênio é o nutriente exigido em maior quantidade pelas plantas. Eu não estou dizendo que é o nutriente mais importante, não existe isso. Todos os nutrientes são importantes. A planta, nutrientes essenciais, lembre-se disso da disciplina de fertilidade, vocês estão tendo nutrição agora, os nutrientes essenciais são aqueles que a planta, sem ele, não consegue completar o seu ciclo. Então, todos os nutrientes essenciais são importantes. O nitrogênio é o exigido em maior quantidade. Ele compõe todos os aminoácidos e proteínas, estando presente também na molécula de clorofila e em outros pigmentos. Se vocês pegarem uma molécula de clorofila, observarem a molécula de clorofila, vão ver que no centro tem um átomo de magnésio e em volta nitrogênio ligado a esse magnésio. Então, se falta nitrogênio, vai prejudicar o desenvolvimento e formação de moléculas de clorofila. Aqui nós temos um exemplo nas duas imagens, podemos observar essa planta mais amarela, mais clorótica, e essas plantas mais desenvolvidas e mais verdes. Isso mostra muito bem os sintomas de deficiência de nitrogênio. Essa está bem nutrida em nitrogênio e essa está menos nutrida, mal nutrida em nitrogênio. A deficiência do nitrogênio, já falei em clorótica, a deficiência de nitrogênio resulta em clorose, ou seja, é uma perda da intensidade da cor verde em toda a planta por causa da redução da clorofila. E aqui nós temos, por ser um elemento móvel dentro da planta, os primeiros sintomas de amarelecimento, de perda daquele verde, surgem nas folhas mais velhas, do bacheiro. Por quê? As folhas da parte alta, da parte mais nova da planta vão se desenvolvendo, vão exigindo o nutriente, e aí a planta, por ser nutriente móvel dentro da planta, a planta retira do bacheiro, das partes mais velhas, e traz para as partes mais novas para garantir o desenvolvimento. Esse é um mecanismo da planta que ela faz com os nutrientes móveis. E aí podemos observar, olha aqui, ó, na parte do bacheiro mais claro, e aqui a clorose na parte do bacheiro nas plantas de algodão. E aí nós temos o fósforo. O fósforo, ele é um nutriente envolvido nas transferências de energia na planta, sendo de vital importância, assim, para a síntese de proteínas, para a fotossíntese e a translocação e transformação de açúcares também. É um componente integral de compostos importantes das células vegetais, incluindo fosfatos, açúcares, intermediários também da respiração e fotossíntese. Lembre de ATP e ADP, adenosina trifosfato e adenosina difosfato, e bem como fosfolipídios que compõem as membranas vegetais. Compõem também nucleotídeos utilizados no metabolismo energético das plantas e
Lembrando que no algodoeiro ele estimula também o crescimento das raízes, sendo importante para o florescimento e o desenvolvimento dos frutos. E ao contrário do nitrogênio, que prolonga a fase vegetativa, o fósforo favorece a maturação dos capulhos, acelerando a abertura dos mesmos. Quando falamos em raízes e tudo do fósforo, o fósforo interfere nas raízes. Lembrem-se, a raiz ela cresce buscando água e buscando o fósforo. E ela ramifica com a presença de nitrogênio. Então, meus amigos, lembre-se das aulas passadas, quando eu expliquei que no desenvolvimento inicial da planta de algodão, ela desenvolve primeiro as raízes, forma um bom e profundo sistema radicular. O fósforo é muito importante para esse desenvolvimento. Então, nós temos que ter um bom fornecimento de fósforo, principalmente na base. Lembrando que no solo, o fósforo é um nutriente imóvel. Portanto, temos que fornecer esse fósforo na base, na semeadura. Aqui a deficiência de fósforo, olha, observem bem, essas plantas aqui do fundo, bem nutridas em fósforo, e as plantas da frente mal nutridas em fósforo. Assim, mostrando que o efeito é mais evidente a redução geral no crescimento da planta. A deficiência de fósforo ela reduz a fotossíntese e o acúmulo e a translocação de carboidratos para as maçãs do algodoeiro. Lembre-se, o fósforo participa da formação da adenosina trifosfato e adenosina difosfato, ou seja, ATP e ADP. Tudo que é energia da planta, o fósforo está ligado. Energia na planta, o fósforo participa. Então, se eu não tenho fósforo, o desenvolvimento da planta é muito prejudicado. Aqui nós temos um outro exemplo de uma outra imagem. Observem as plantas menores e as plantas maiores. As plantas se desenvolvem muito lentamente e as folhas mais velhas ficam avermelhadas com a falta de fósforo e com manchas ferruginosas, manchas bem avermelhadas nas bordas, evoluindo para o secamento. Pode haver o avermelhamento também do caule, como observado na imagem, e em situação de deficiência muito severa ocorre a queda dos botões florais e a redução do tamanho das maçãs e também a baixa retenção das maçãs. Agora nós já entramos no nutriente potássio. O nosso potássio ele é o cátion mais abundante na planta e assim ele tem uma função importante no estado energético da planta. Por quê? O potássio ele é responsável pela síntese e translocação de açúcares. E também lembre-se que o potássio, como vocês já tiveram nas aulas de fisiologia vegetal, participa também da abertura e fechamento dos estômatos. E ele, um fato interessante é que ele permanece de forma iônica na planta, ele não faz nenhuma ligação em estrutura ou molécula na planta, portanto, na planta, 100% do potássio na planta vai estar na forma de K+. Ele não faz nenhuma ligação na planta. E esse elemento, ele participa como catalisador de atividade de mais de 60 enzimas na planta, sendo importante também para a eficiência do uso da água. Por quê? Principalmente por estar participando da abertura e fechamento do estômago. É um nutriente absorvido em grande quantidade pelo algodoeiro, e lembrando que ele desempenha um papel fundamental na planta também na produção e qualidade da fibra. Lembra na aula de fibra, quando eu falei para vocês, olha, se ele participa da síntese e translocação de açúcares, ele é um dos grandes responsáveis, está diretamente presente nesse sistema de síntese e translocação de açúcar. Sintetizou açúcar, translocou açúcar, esse açúcar será transformado em celulose e essa celulose será transformada em fibra. Portanto, se falta potássio, diminui a qualidade da fibra e também a quantidade de fibra. Portanto, principalmente para o algodoeiro, é um nutriente que nós temos que estar de olho e abordar bem e deixar a planta sempre bem nutrida em todos os nutrientes, mas focando principalmente no potássio. Aqui nós temos alguns sintomas de deficiência de potássio e no algodoeiro, o algodoeiro, no caso, a planta do algodão, ele é considerado uma planta pouco eficiente na absorção de potássio do solo quando comparado a outras espécies como o milho, por exemplo. Dessa forma, a deficiência de potássio ocorre com maior frequência e intensidade que na maioria das espécies que nós cultivamos. Voltando a citar
o milho. Portanto, percebam a importância do potássio, como se tem na qualidade da fibra, uma fibra bem formada. Potássio, síntese e translocação de açúcares, formação de açúcares e transformar esse açúcar em fibra, em celulose, em fibra. Portanto, o algodão, para ser um pouquinho mais melindroso, ele tem dificuldade um pouco mais que as outras plantas em absorver potássio. Portanto, vocês, quando forem para campo, observem a deficiência de potássio, como eu já citei, e sempre batam o pé firme na adubação potássica. Fiquem de olho no potássio, que é um nutriente muito importante para o algodão. Aqui nós temos os sintomas de deficiência de potássio, como já citei, a planta tem diversos estádios, diversos graus de deficiência de potássio. Estudado o potássio, entramos no nosso cálcio. O cálcio ele é essencial na manutenção da integridade estrutural das membranas e ele faz parte das paredes celulares e no processo de divisão celular e também da absorção iônica. Participa também da germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo polínico, isso não só do algodão, de todas as plantas. Sua presença na solução do solo é fundamental para o desenvolvimento das raízes do algodoeiro. Um fato importante, lembrando, o cálcio ele é um nutriente imóvel no solo. Portanto, é um nutriente mais difícil de se trabalhar porque ele tem que ser construído no perfil do solo. Nutrientes imóveis, como o cálcio, como o fósforo, têm que ser construídos no perfil do solo porque não é fácil eu aplicar esse nutriente de superfície e ele chegar lá em profundidades maiores para o pleno desenvolvimento da planta e das raízes. Temos que estar atento a esses nutrientes. Aqui nós temos algumas fotos, uma foto do efeito da deficiência de cálcio. E a deficiência de cálcio causa principalmente diminuição do crescimento e curvatura da margem das folhas pelo colapso dos pecíolos e pela redução do florescimento e a frutificação e pela queda das maçãs. Cálcio está diretamente relacionado à formação da parede celular. Diminui o teor de cálcio, parede celular mais tenra, menos rígida, mais fraca, a planta fica toda mole, sem firmeza. E isso ajuda, facilita a infestação com doenças e prejudica o desenvolvimento da planta. Lembrando que o cálcio é um nutriente imóvel também na planta, portanto, os sinais de deficiência, ao contrário do móvel como o nitrogênio, os sinais de deficiência são observados no ápice da planta, nas folhas mais jovens. Por quê? Se ele é imóvel na planta, ele está lá na parte de baixo, a planta não consegue, não tem como translocá-lo, tirar da folha mais velha e trazer para de cima. E assim as folhas de cima ficam parecendo aquelas folhas de alface hidropônico, bem moles. E aí é um prato cheio para a doença. E também vão ser folhas menos eficientes na questão de fotossíntese e tudo mais. Aí estudando o nosso querido magnésio, o magnésio ele faz parte da clorofila, como eu citei lá falando sobre o nitrogênio, está na parte central da molécula de clorofila, portanto ele é essencial para a fotossíntese. Ele é também ativador de diversas enzimas fosforilativas, que são enzimas responsáveis pela incorporação e transferência de fósforo inorgânico. Ele faz a ligação do ATP ou do ADP com a enzima, que é fundamental nos processos de fotossíntese, para fazer o ADP ligar com fósforo e virar ATP, de difosfato para trifosfato. Os sintomas de deficiência do magnésio se caracterizam pelo lento crescimento do algodoeiro e essa clorose internerval, entre as nervuras. Podem observar, olha, tá vendo a nervura do algodoeiro? Isso é na maioria das plantas o sintoma de deficiência de magnésio. Temos a nervura, perto da nervura tá legal, ó, tá verde. Agora olha entre a nervura, olha. Vocês conseguem observar que tem esse amarelecimento, essa clorose, e isso é deficiência de magnésio. Aqui, outros sintomas de magnésio. E ele, por ser um nutriente de alta mobilidade na planta, os sintomas iniciais surgem na folha do bacheiro. Porque a folha do ápice precisa de magnésio, tá faltando, tá faltando, tá faltando. Vou buscar lá no bacheiro, não tem no solo, a planta mais velha que se vire. Então, os sintomas ocorrem no bacheiro.
Sintomas são caracterizados pela clorose, como eu já expliquei, internerval, e também começa a aparecer essa característica no algodoeiro, principalmente esse vermelho púrpura, que é por causa do acúmulo de antocianina por causa da perda de clorofila. Perde a clorofila porque esse magnésio, vamos imaginar, a planta, a folha lá do ápice precisa de magnésio. Não tem no solo. A planta busca na folha mais velha. Tira de onde? Onde tem magnésio? Um lugar onde tem magnésio, molécula de clorofila. Tira de lá. Quebra a molécula de clorofila, resulta em mais antocianina e aí as folhas ficam avermelhadas. Esse sintoma aqui, meus amigos, é uma deficiência já bem severa de magnésio. E aí entramos no último macronutriente, que é o nosso querido enxofre. O enxofre também faz parte da clorofila e também da maioria das proteínas da planta. Ele participa de aminoácidos essenciais, como a cistina, a metionina e a cisteína. E é constituinte de várias coenzimas, além de vitaminas. E o enxofre desempenha funções que determinam aumentos na produção e na qualidade do produto colhido. Pensem, ele participa da síntese e formação de diversos aminoácidos e diversos metabolismos dentro da planta. Então, para a planta completar seu ciclo, ela necessita do enxofre também. Por isso é um nutriente essencial. Sintomas de deficiência. Com a deficiência de enxofre, a fotossíntese é reduzida, afeta a produtividade, menos fotossíntese, menos açúcar, menos celulose, menos fibra ou fibra de baixa qualidade. Assim afeta também a qualidade da fibra. As plantas deficientes em enxofre têm um crescimento reduzido e emitem poucos ramos vegetativos e reprodutivos, e apresentam as folhas do ponteiro numa cor meio verde amarelada. Observamos nessa foto a planta bem nutrida em enxofre aqui no fundo e a planta com deficiência em enxofre. Isso são plantas semeadas, cultivadas na mesma época, então a diferença aqui é só a questão do enxofre. Aqui outro exemplo, nós podemos observar o sintoma de deficiência se assemelha muito ao do nitrogênio, porém, por causa da baixa mobilidade que o enxofre tem no floema, ele aparece inicialmente no ponteiro, ou seja, bem no ápice da planta, enquanto o sintoma de deficiência do nitrogênio aparece, como ele é muito móvel, mais no bacheiro. O enxofre é menos móvel na planta, por isso o sintoma de deficiência aparece no ponteiro. E a semelhança dessa deficiência acontece porque ambos os nutrientes, o enxofre e o nitrogênio, são constituintes de proteínas e por isso a semelhança nos sintomas. Apresentando os macronutrientes, eu acabei tirando a minha imagem aqui para ficar mais fácil vocês focarem apenas no sintoma da deficiência do nutriente, para poder identificar, quando chegar uma lavoura de algodão, qual é aquele sintoma de deficiência e qual nutriente que devem ter atenção. Nunca descartando e sempre priorizando, meus amigos, a análise de solo e a análise de tecido, que nós vamos adentrar um pouquinho mais adiante. Vamos encerrar essa parte dos nutrientes agora com os micronutrientes essenciais e a sua importância. Dentre eles, vamos comentar sobre o boro, o cobre, o zinco, o ferro, o manganês e o molibdênio. Iniciando falando sobre o boro, as funções do boro na planta estão associadas com as do cálcio na regulação do funcionamento da membrana e da parede celular. Lembrem, nos slides anteriores, quando comentamos sobre o cálcio, sobre essa função do cálcio, e também a divisão e o aumento das células, a lignificação da parede celular e também é essencial a formação dos tecidos meristemáticos. O boro influencia o desenvolvimento das raízes, principalmente por participar do desenvolvimento das paredes celulares, e a absorção de nutrientes e também a germinação do grão de pólen. É muito importante esse dado, meus amigos. Para qualquer cultura, o boro está muito relacionado à germinação do grão de pólen. Então, para diversas culturas, a deficiência de boro é um grande problema para não produção de frutos ou grãos e assim por diante. Ele participa do metabolismo e do transporte de carboidratos por meio da formação de complexos de açúcar-borato, sendo importante na síntese de proteínas. E também atua no metabolismo de ácidos nucleicos e também no metabolismo e transporte de auxinas.
Aqui nós temos sintomas de deficiência de boro. Um dos principais sintomas são os entrenós mais curtos, e em virtude da baixa mobilidade dele na planta, ou seja, ele é pouco móvel na planta, os primeiros sintomas acontecem nas partes mais jovens e nos tecidos de condução e nos órgãos de propagação. Os sintomas de deficiência no campo são o amarelecimento das folhas do ponteiro, as folhas do ápice da planta. No período de florescimento e frutificação, aparecem anéis concêntricos, aqui como nós podemos observar, verde escuros, isso no caso do algodão, nos pecíolos e nas hastes com necrose interna da medula. E à medida que a carência, que a deficiência aumenta, esses anéis surgem nos ramos da haste principal. Então esses anéis vão surgindo, outro fato, a planta vai ficando mais atarracada, menor. E também ocorre a queda excessiva de botões florais, como vimos nas outras aulas. O algodão é caracterizado por ser uma planta, é uma péssima mãe, como eu comparei com o café com vocês. E aí, se faltou um nutriente essencial como o boro, aborta botão floral. Eu vou terminar o ciclo com o que tem. Além disso, a deficiência de boro, quando ela é severa, ela provoca a morte da gema apical e um surgimento anormal de brotos novos. Então a planta fica meio planta louca, que o agricultor acaba falando no campo. Aqui, um outro sintoma de baixos teores de boro, como fica o semelhante ao do cálcio. Lembra? As folhas do ápice ficam mais murchas, com a parede celular dá essa impressão de mais tenra, de menos formada com a pior qualidade, podemos dizer assim. Agora falando sobre o cobre e o zinco. O cobre e o zinco eles são necessários para os processos de síntese de proteínas e também processos chamados de detoxicação ou desintoxicação de íons supertóxicos que são formados como resto do metabolismo celular. O que acontece? Nós, da medicina, não sempre ouvimos falar dos radicais livres e os problemas. Nas plantas também tem esses radicais livres, tem diversos metabolismos e soltam, liberam, resultam em íons que são tóxicos às plantas e que têm que ser ligados ou para serem neutralizados ou às vezes até eliminados nas trocas no tecido radicular. A raiz expulsar esse íon. E o cobre e o zinco se ligam a esses íons tóxicos e auxiliam para a planta ficar mais saudável. Além disso, sobre zinco, vocês já devem ter ouvido falar muito, e também o cobre, eles acabam sendo indisponibilizados conforme aumenta o pH, principalmente o zinco. Então a calagem excessiva pode indisponibilizar principalmente o nosso querido zinco. Aqui nós temos um sintoma nas folhas da deficiência de cobre, e já adianto para vocês que as plantas deficientes elas apresentam um reticulado fino com a leve clorose. Tá vendo aqui a folha? Ó? Ela apresenta uma folha mais fina e clorótica, e essa folha não vai crescer tanto. E são principalmente as segundas folhas a partir do ápice. Então começa o ápice e depois as folhas logo a partir do ápice. As folhas mais novas, elas têm o lobo central mais curvados e os lobos laterais curvados para cima. Então ela fica essa folha mais encarquilhada e menor, e lembrando, a folha fica mais fina. Isso sintoma de deficiência de cobre. Já a nossa deficiência de zinco é uma clorose marginal, uma clorose em volta. A foto às vezes não está tão fácil de ver e não vai ficar fácil no vídeo também. Mas aqui, ó, nessa foto, em volta tem uma auréola, uma borda amarela na folha de algodão. Quando vocês chegarem numa lavoura e conseguirem identificar uma borda amarela na folha, é batata, é deficiência de zinco. E ainda algumas folhas podem ter os bordos mais irregulares e a planta ficar com menor altura e faltou nutriente ou algodão a péssima mãe, menor número de botões florais ou abortamento de botões florais. E aqui já falando sobre o ferro ele é um ativador ou componente também de enzimas e catalisa a biossíntese da clorofila. Portanto, ele é muito importante para a fotossíntese. E tudo que está relacionado às proteínas e clorofilas, lembre-se, clorose. O sintoma, já adiantando para vocês.
e ele atua no desenvolvimento do caule e das raízes. Já adiantei de clorose e olha o sintoma aqui de deficiência de ferro. Se manifesta nas folhas mais novas, porque o ferro ele é um nutriente, ele é um íon grande e de péssima movimentação dentro da planta. É muito imóvel dentro da planta. O ferro ele é até difícil de ser absorvido. Nós podemos observar aqui no norte do Paraná, por exemplo, que nós temos esse solo que é chamado de terra roxa, o nosso latossolo, o nitossolo, que é derivado de basalto, portanto é rico em ferro e esse vermelho é o ferro oxidado. Então nós podemos observar que nós estamos em cima de um mar de ferro. E se esse ferro fosse fácil de ser absorvido, as plantas iam ter alta toxidez pelo ferro, não iriam se desenvolver. Mas o ferro ele tem dificuldade de ser absorvido e a maior quantidade do ferro que entra dentro da planta, a planta libera ácidos orgânicos e quelatos que englobam esse ferro e aí esse ferro sim é absorvido, englobado. Ele é imóvel assim na planta, difícil de ser absorvido. Nesse caso a natureza é muito sábia, graças a Deus ele é difícil de ser absorvido, porque nós temos em muito abundante o ferro. E assim, as folhas mais novas vão sentir a deficiência do ferro, porque ele é um nutriente pouco móvel na planta. As nervuras principais e secundárias permanecem com verdes, mas o internerval aqui ó, fica mais clorótico. E por nossos solos serem ricos em ferro, não acontece, não se espera a ocorrência de deficiência de ferro na cultura de algodão no Brasil. O que vocês podem ver como agrônomos, adiantando um pouco da parte do professor de nutrição, se vocês não tiverem ainda, o que vocês podem encontrar de deficiência de ferro no Brasil é às vezes em hidroponia, quando trabalham com fertirrigação, que às vezes o ferro não está bem quelatizado, o ferro que é adicionado em hidroponia é sempre quelatizado, como eu expliquei, no solo também, mas na hidroponia o ferro, quando é aplicado, é quelatizado para ter a absorção correta pelas plantas. E às vezes não sendo bem quelatizado, englobado por moléculas orgânicas, esse ferro não é absorvido. Então, em hidroponia é mais comum ver. No campo vai ser muito difícil vocês verem deficiência de ferro. Aí falando sobre o manganês ele é essencial à síntese de clorofila, adiantando que ele é um nutriente que em grandes quantidades ele pode ser tóxico. Em pequenas quantidades ele pode causar deficiência também e problemas na planta, porque ele, além de essencial na síntese de clorofila, ele é ativador de enzimas e realiza uma fotólise da água e atua no desenvolvimento das raízes. Um fato interessante que teve o advento de algumas pesquisas num passado recente é que o glifosato imobilizava por um curto período de tempo o manganês. Então era comum aplicar o glifosato, a planta RR não morria, mas ela ficava com sintoma de deficiência de manganês. Mas como é por um curto período de tempo, logo a planta se recupera e esse manganês fica disponível, a planta acaba se recuperando e não causando tantos danos à propriedade. Mas surgiram na época no mercado diversos produtos com glifosato e com manganês junto adicionado, esse micronutriente, para amenizar esse problema da imobilização do manganês. Aqui nós temos o sintoma da deficiência de manganês, que é além da clorose entre as nervuras também, mas não é uma clorose tão agressiva quanto a de ferro, a clorose entre as nervuras e manchas necróticas. Aqui na imagem, não sei se o vídeo ajuda, a imagem também, mas a planta começa a ficar mais um aspecto de cozido, um aspecto mais necrótico, que apodreceu mesmo. Isso acontece nos sintomas de deficiência de manganês. Atingem as folhas mais jovens e as folhas intermediárias, sendo assim um nutriente pouco móvel. Por isso que as mais jovens vão ser as que irão sofrer mais a deficiência. E também acontece a redução do crescimento das raízes. Entrando agora no nosso querido molibdênio, ele atua na atividade respiratória, ele influencia no metabolismo do nitrogênio e também influencia na viabilidade do grão de pólen, assim como o nosso amigo lá, o boro, e consequentemente a produtividade das plantas. Aqui nós temos sintoma de deficiência de molibdênio e as folhas, apesar de a gente poder ver que as folhas estão verdes aqui, elas vão se deformar porque acontece a morte de algumas células de parênquima.
Então a folha fica mais deformada. Elas apresentam um tamanho mais reduzido e uma clorose e essas manchas marrons. Quando você encontrar a planta e tiver essas manchas marrons, é deficiência de molibdênio. Pode ser também outros sintomas, sintomas de outras, pode ser doença também, mas essa necrose marrom aqui, onde a planta não fica com sintoma de necrosada, ela fica com sintoma parecendo mais uma injúria, esse sintoma marrom é deficiência de molibdênio. E aqui nós temos um fluxograma muito interessante para, no campo, conseguirmos identificar qual é a doença. Então eu chego lá no campo e tá, ó, folha jovem ou folha velha. Ah, tem clorose? Se tem clorose, é internerval ou generalizada? Ah, professor, é generalizada. Então, pode ser deficiência de nitrogênio. Aí a gente já busca o nitrogênio. Ah, clorose é internerval. Poxa, internerval, mas tem necrose nas margens? Ah, tem. Então, potássio. Ah, mas a minha deficiência é nas folhas mais jovens. Então, a gente vai perceber o quê? Que é nutriente pouco móvel na planta. No caso, qual que é meu problema? É uma clorose nas folhas mais jovens, no ápice da planta. É generalizada? É generalizada. Então, é enxofre. Ah, não, é internerval. Se é internerval, nós vamos ver a espessura do verde das nervuras, se é fina ou grossa. Se é grossa, manganês. Então esse fluxograma ajuda muito a identificar o sintoma de deficiência nas plantas. E qual o nutriente que é. Pessoal, não descartando, a primeira opção sempre é análise de tecido. Olha, eu cheguei no campo, encontrei uma lavoura de algodão com algum sintoma de deficiência, folha mais velha no bacheiro, folha mais jovem, encontrei. Vi no fluxograma, ó, pode ser nitrogênio, pelo que eu estou observando aqui pelo fluxograma e pelo que eu lembro das aulas lá do professor no quarto ano. Mas vamos coletar algumas amostras e mandar para o laboratório, que aí vocês terão certeza e conseguirão dar uma recomendação melhor. Caso de vocês não fazerem uma análise de tecido, por exemplo. Estou aqui no campo, eu estou no oeste do Acre. Laboratório está a 1.000 quilômetros de distância, laboratório de tecido. Aí vocês vão pelo fluxograma e tentam fazer o melhor trabalho possível. Uma análise de tecido vegetal, meus amigos, o custo é irrisório perto do prejuízo que vocês podem ter numa lavoura. E aqui nós temos um gráfico mostrando a extração de nutrientes do algodão em caroço para uma produção de 1.350 quilos por hectare. Então nós temos aqui a raiz, o absorvido pela parte vegetativa, pela parte reprodutiva e o total. Vamos focar no total, ao nitrogênio. Olha o total de nitrogênio em quilos por hectare. Mais de 80 quilos por hectare de N. Olha o fósforo, já é em menor quantidade. Potássio, o segundo mais utilizado dentre os macros. Olha o total. O cálcio, terceiro mais utilizado entre os macros. Depois vem o enxofre, o magnésio e depois o fósforo é o último utilizado em menor quantidade dentre os macronutrientes. Mas aqui a gente pode observar a quantidade de nutrientes extraído pela planta. O que a planta vai precisar? Ela vai precisar de quase 90 quilos de N por hectare, ela vai precisar de 75 quilos de potássio por hectare e assim por diante. E aí onde eu vou comparar com o meu solo, vou fazer uma análise de solo, eu produzir 1.350 quilos de algodão por hectare, eu vou precisar dessa quantidade de nutriente. E aí, olhando a análise de solo, eu vou corrigir o meu solo e fazer a fertilização de base, em algumas situações a cobertura, para atender essas necessidades. Aqui nós temos um outro exemplo da extração total e a exportação total. Olha o tanto que é extraído e o tanto que é exportado. Esse exportado vai para fora vai para fora da lavoura do campo na forma de algodão em caroço. E esses são os restos culturais que serão novamente incorporados ao solo, decompostos e retornarão ao processo. Já para os micronutrientes, vimos os gráficos mostrando a relação dos macronutrientes e quanto é extraído e exportado. Para os micronutrientes,
para cada 1.000 quilos, 1 tonelada de algodão em caroço, são extraídos 120 gramas de boro. Ó, por isso que eles são chamados de micronutrientes. Olha a quantidade. Para se exportar 1 tonelada de algodão em caroço, são extraídos 120 gramas de boro, 45 gramas de cobre, 1,3 kg de ferro, 95 gramas de manganês, 1 grama de molibdênio e 50 gramas de zinco. Por isso são micronutrientes. Micronutriente é fácil repor, só que também é fácil errar. Se nós colocamos em grande quantidade, podemos desequilibrar. Podem observar que são pequenas quantidades exigidas pelas plantas. E a exportação desses micronutrientes, ou seja, o que vai para fora em algodão e caroço, são de 20 a 33 gramas de boro para cada tonelada de algodão em caroço, 6 a 8 gramas de cobre, 10 a 500 gramas de ferro, 10 a 42 de manganês e 11 a 45 de zinco. Agora nós iremos estudar a adubação, começando por calagem, adubação nitrogenada, fosfatagem, potassagem, adubação com enxofre e também os micronutrientes. Começando com a calagem. A calagem, além dela corrigir o pH do solo, elevando esse pH, proporcionando melhor desenvolvimento das raízes e melhor troca de bases, a calagem ela repõe os teores de cálcio e magnésio do solo, além de neutralizar o alumínio tóxico que existe no solo. O método mais usual para a calagem é o método pela saturação de bases, que vocês com certeza já tiveram na disciplina de fertilidade do solo. Mas para o cerrado, dependendo da área onde tem um alto teor de alumínio tóxico, é utilizado também o método pela correção pelo teor de alumínio do solo. Lembrando que a acidez no solo é o principal fator relacionado às baixas produtividades, porque um solo ácido tem uma menor absorção de nutrientes, um menor desenvolvimento das raízes e, consequentemente, a planta não irá produzir bem. Nós devemos também tomar cuidado com altas doses de calcário, principalmente no sistema de plantio direto, altas doses superficiais de calcário, porque essas altas doses superficiais podem desequilibrar o nosso solo, aumentando muito o pH em superfície. Por quê? Porque o calcário ele é praticamente imóvel no solo, é muito pouco móvel no solo, então demora muito para esse calcário descer no perfil do solo. Assim, se eu aplico uma quantidade exagerada do calcário na superfície, nessa superfície essa quantidade exagerada vai reagir nessa superfície do solo, assim aumentando muito o pH, dispersando, aumenta o calcário, aumenta a argila dispersa, portanto eu vou perder um pouco da minha argila, vai ficar mais dispersa, mais solta, e assim ela pode lixiviar, ela pode escorrer com qualquer chuva. Além disso, aumentando o pH, eu indisponibilizo alguns micronutrientes, como o zinco, como nós observamos nos slides falando sobre zinco. Portanto, se o solo nunca foi corrigido, então vou abrir uma área lá no cerrado, comprei a fazenda agora, era pasto, vou plantar, vou cultivar algodão. Se o solo nunca foi corrigido, está ácido, necessita da correção, eu tenho que incorporar esse calcário feito com arado, com a gradagem e assim por diante. Eu tenho que misturar essa quantidade de calcário no perfil do solo, para ele reagir no perfil como um todo e essa dose não ser uma dose cavalar superficial. Que vamos supor, eu faço análise do solo, faço o método da saturação de bases, método da necessidade de calagem, e esse método vai indicar o quê? Pelos cálculos, pela fórmula, ele já indica a quantidade de calcário até 20 centímetros de profundidade, então é um volume maior de solo e tem que ser incorporado. Lembrando, para o cerrado, que nós precisamos corrigir a saturação de base para solos do cerrado em até 60%. O mínimo é 60%. Mais que 60%, excelente. Lembrando disso, então, no cálculo da necessidade de calagem que vocês já tiveram na aula de fertilidade. E quando se utilizar a fórmula, além da fórmula da necessidade de calagem, nós podemos usar a fórmula para o equilíbrio de bases, ou seja, eu fazer o cálculo do calcário para equilibrar as bases do solo. O solo, para o cultivo do algodão, tem que ter entre 50% a 65% da sua CTC preenchida com cálcio, 10 a 20% da sua CTC preenchida com magnésio e 3 a 5% da sua CTC preenchida com potássio. Assim nós faremos a fórmula da necessidade de calagem, quando é para fazer o equilíbrio de bases,
é uma fórmula um pouco mais complexa, e nós iremos fazer os arranjos dos tipos de calcário que utilizaremos para preencher a CTC do solo com o cálcio que falta, o magnésio que falta e o potássio que falta, isso na adubação com cloreto de potássio principalmente. Então vamos relembrar lá da fertilidade rapidinho. Eu fiz a análise do meu solo, a saturação por cálcio do meu solo tá 30%. A saturação de magnésio do meu solo tá 5%. O que eu faço? Eu tenho que escolher um calcário, calcítico, dolomítico, às vezes até o magnesiano, que é muito menos utilizado. Escolher o calcário que tenha o melhor teor que se adeque a preencher de 30 até 50 ou 65 o cálcio e de 5 até 10 ou 20, até 20 o magnésio. Se eu colocar só o calcítico não vai preencher tanto o magnésio. Então tem que colocar uma quantidade do calcítico, do dolomítico. Eu tenho certeza que o professor de fertilidade deu essa aula para vocês. Vamos seguir. Aqui nós temos as expectativas de produtividade de algodão. Até 3.000 quilos por hectare, 4.000 quilos, 5.000 quilos e 6.000 quilos. E adubação nitrogenada. Adubação no plantio, na semeadura, de 15 a 20 e cobertura de 70. E essa é a expectativa de produtividade. Se eu espero produzir 6.000 quilos por hectare, olha quanto tem que ser na base. 20 a 25 quilos de N na base e 150 quilos na cobertura. Portanto, para produzir mais, eu tenho que investir mais em fertilizante. Aqui nós temos o exemplo da adubação já com fósforo e potássio para seguir essa tabela. Essas tabelas são muito importantes e muito fáceis para vocês terem. Eu vou disponibilizar os slides para quando chegarem no campo, quando quiserem produzir algodão, quando forem recomendar algodão. Produtor, você vai aplicar de 20 a 25 de N e vai fazer uma cobertura, se você quer essa produtividade. Olha, seu produtor, vocês vão chegar para o produtor e falar: olha, seu produtor, fiz a análise do seu solo e vou fazer a recomendação para o seu cultivo do algodão. Geralmente, os laboratórios de solo mais modernos indicam qual o teor do fósforo, do potássio e dos demais nutrientes no solo e qual o teor que deve ser corrigido, e se está baixo, muito baixo, se está alto e assim por diante. Mas, se o laboratório da região que vocês tiverem não fornecer isso, eu estou disponibilizando essa tabela para vocês, que é muito fácil de entender, e o fósforo vai depender da adubação do teor de argila do solo. Se o solo é mais arenoso, vai necessitar de uma maior quantidade de fósforo. Se o solo é mais argiloso, vai necessitar de uma menor quantidade de fósforo. Vamos entender aqui. Olha só, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Aqui, esse nosso solo. Vamos pensar aqui, um solo com menos que 15% de argila, um solo arenoso. Alto, se eu tenho entre 18 e 25 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, aí está alto. Como estaria no solo argiloso com mais 60% de argila? Entre 4,1 e 6. Portanto, o solo arenoso, eu preciso de mais fósforo para falar que o teor está alto, que vai proporcionar mais fósforo para a planta. Já para o teor de potássio, nós iremos estudar a CTC. Se a CTC é menor que 4 centimol de carga por decímetro cúbico, nós iremos seguir essa coluna da tabela. Se a CTC é maior que 4 centimol de carga por decímetro cúbico, esta coluna da tabela. Os valores de potássio aqui também em miligramas por decímetro cúbico. Então, se a CTC é menor que 4 centimol de carga por decímetro cúbico, e eu tenho um teor de 20, que está aqui entre 16 e 30, o teor é considerado, seguindo a linha, médio. Agora, se a CTC é maior que 4 e eu tenho um teor de 20, olha só, na CTC maior que 4 é considerado muito baixo. E aí, pelo teor, se está alto, se está baixo, eu vou fazer a recomendação da adubação conforme essa tabela. A expectativa de produtividade. Eu quero 6.000 quilos por hectare, quero altíssima produtividade. Lembre-se, o nitrogênio no sulco não vai mudar muito, 15 a 20 quilogramas de nitrogênio, aí a cobertura muda, 120 a 140. Quanto aos teores de fósforo recomendados para o algodão, sempre são teores para altas produtividades, teores alto e muito alto. Portanto, se na análise de solo eu encontro teores alto ou muito alto, vou ter que completar para adquirir a alta produtividade. Por exemplo, se eu encontro um teor alto
e a expectativa de produtividade é 3.000 kg por hectare, eu vou aplicar apenas 60 kg de P2O5 por hectare. Se o teor está muito alto, são apenas 30 kg de P2O5 por hectare. Agora, se eu quero uma produtividade maior, eu devo, por exemplo, buscar uma produtividade de 6.000 kg por hectare, e assim, se o meu teor é alto, 135 kg de P2O5, e se o teor é muito alto, 70 kg de P2O5 por hectare. Aí vocês podem me perguntar, e quando o teor é baixo? Quando o teor é baixo, eu devo fazer uma correção com fósforo, isso é o mais indicado, uma correção com fósforo no solo para buscar altas produtividades. Isso principalmente se deve ao fato do fósforo ele ser um nutriente praticamente imóvel, com baixíssima mobilidade no solo. Portanto, nós temos que fazer uma correção no perfil do solo para buscar altas produtividades quando o teor é baixo. E já no teor de potássio, como o potássio é um nutriente muito móvel no solo, então é muito mais fácil de manejar. Portanto, se o teor de potássio é muito baixo e eu quero uma produtividade alta de 6.000 kg por hectare, eu realizo uma adubação de 190 a 210 kg de K2O por hectare. Agora, se o teor está alto aqui, ó, eu realizo apenas uma adubação de 60 kg de K2O por hectare. Então essa tabela é muito importante para dar as recomendações da adubação de NPK para o nosso algodão. E aqui a adubação corretiva para fósforo. Se o teor de fósforo é muito baixo, se o teor é baixo, se o teor é médio. E aqui pela porcentagem de argila. Vamos supor que eu encontro um solo com menos de 15% de argila. Se o teor for muito baixo, eu aplico 60 kg por hectare de P2O5. Se o teor de P for baixo, 30. E se for médio, 15. E solo com alto teor de argila, se o teor for muito baixo, 280, baixo 140 e médio aplico 70 kg de P2O5 por hectare. Isso acontece pelo teor de argila porque o solo argiloso, assim como ele tem a CTC alta, a capacidade de troca de cátions, ele também tem a CTA alta, a capacidade de troca de ânions. Portanto, quando nós aplicamos o fósforo no solo argiloso, primeiro nós temos que, entre aspas, matar a fome do nosso solo para depois ter fósforo em solução, ter fósforo prontamente disponível. Assim, nós vamos primeiro ter que abastecer o solo para depois ter fósforo disponível. Aí vocês me perguntam, mas professor, lá na adubação, quando era o solo arenoso, precisava de mais fertilizante na base? Sim, porque o fósforo do solo argiloso, quando o teor está bom de fósforo, ele fornece fósforo para as plantas em boa quantidade. Então eu preciso cuidar mais nesse sentido, quando está médio para alto, eu preciso cuidar mais e necessitaria aplicar mais fósforo no solo arenoso, que tem uma baixa CTA e uma pequena quantidade. E com isso não irá suprir o suficiente, às vezes mesmo estando alto, para a nossa planta de algodão. E agora passando para o enxofre. Nos solos cujo teor de enxofre na forma de sulfato for menor que 10 mg por decímetro cúbico, há uma grande possibilidade de resposta do algodoeiro à adubação, ou seja, ainda não está legal e se eu faço uma adubação de enxofre, melhora a produtividade. Lembrando que o enxofre é um ânion de alta mobilidade no perfil do solo, assim nós encontramos ele tanto na forma iônica, mas a forma absorvível é SO4-, portanto, por estar nessa forma de ânion, ele lixivia muito fácil no perfil do solo, assim como o nitrato também, que está na forma de ânion, lixivia muito fácil no perfil do solo. Tem alta mobilidade, temos que tomar cuidado com o nitrato quando aplicamos e com o sulfato também quando aplicamos. E o sulfato tende a se acumular nas camadas subsuperficiais do solo, profundidade, de modo que um diagnóstico mais correto tem que incluir uma camada abaixo da camada de 0 a 20. Se nós fizermos, às vezes, análise apenas na camada de 0 a 20, a maioria das vezes vai dar o teor baixo de enxofre. Então, buscar análise de 20 a 40 para ver se está mais adequado e se tiver adequado, consegue fornecer o teor correto para as plantas. E existem situações que aumentam a possibilidade de resposta do algodoeiro ao enxofre, solos arenosos com baixo teor de matéria orgânica e aplicação de doses elevadas de fertilizantes fosfatados e o uso intensivo de formulações concentradas sem ou com baixa concentração de enxofre. O enxofre ele é um nutriente que ele vem de brinde para a gente muitas vezes. Ele vem de brinde, por exemplo, quando fazemos a gessagem ou quando usamos diversos fertilizantes. Então, geralmente ele não é um
problema. E o algodoeiro extrai uma pequena quantidade de enxofre no solo que varia de 4 a 8 kg por hectare para cada 1.000 kg de algodão em caroço produzidos, dos quais 60% desse absorvido são exportados na forma de semente e fibra. E aí recomenda-se aplicar em solos arenosos principalmente, entre 30 e 40 kg por ano de enxofre. Como eu já expliquei que diversos fertilizantes têm o enxofre de brinde, por exemplo, o sulfato de amônio, nós já temos 22 a 24% de enxofre, e o superfosfato simples, na adubação fosfatada nós teremos entre 10 e 12% de enxofre. A adubação no plantio deve-se preferir, então, as fórmulas que contêm entre 4 a 8% de enxofre na sua composição. Então, em vez de usar um super triplo, uso super simples. Em vez de usar ureia, uso sulfato de amônio, que já vem o enxofre. Então, se eu tenho um solo arenoso que já teve problemas em outras épocas, deficiência de enxofre, é interessante utilizar os fertilizantes que trarão esse enxofre de brinde na fertilização. Além disso, o gesso, como eu expliquei para vocês, tem de 13 a 15% de enxofre e pode elevar a saturação de bases no subsolo. E o gesso pode ser utilizado como fonte de enxofre entre 300 e 500 kg por hectare. E para o cerrado é muito interessante usar o gesso, porque o gesso ele corrige o teor de alumínio em subsuperfície, o que é muito comum nos solos do cerrado. Agora, falando sobre micronutriente, vocês se lembram quando eu citei o quanto é extraído e exportado de micronutrientes, que é questão de gramas. Então, nem sempre existe uma constatação da deficiência nutricional. E isso é levantado principalmente pela análise de tecido. Mas, se levantado pela análise de tecido, é muito fácil corrigir. É só, às vezes, numa pulverização, adicionar a quantidade exigida por hectare na pulverização, uma dessecação e assim por diante, e o micronutriente já é aplicado. E aqui os teores adequados de nutrientes nas folhas: nitrogênio entre 30 e 43, fósforo entre 2,5 e 4, potássio entre 15 e 25, cálcio entre 20 e 35, magnésio 3 e 8, enxofre 4 e 8. E os micro, principalmente, que é mais difícil de ver as deficiências, entre 30 e 50 miligramas por quilo aqui, que é micronutriente. Olha só, os macronutrientes são em gramas por quilo. Os micro em miligramas por quilo. 5 a 25 para o cobre, o ferro 40 a 250, o manganês 25 a 300 e o zinco 25 a 60. E aí, uma ferramenta interessante e muito importante de se utilizar é o uso do DRIS, que é o Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação. Ele ajuda na identificação do nutriente que está limitando a produtividade da cultura. Vocês se lembram lá naquela aula de fertilidade, logo nas primeiras aulas que o professor de fertilidade, certeza que mostrou para vocês aquele barrilzinho e aí a água vazando no nutriente que está limitando a produção, e a água, teoricamente, é a produtividade? Então, o DRIS ajuda a identificar qual é esse nutriente. E como que é realizado esse DRIS? É uma análise de tecido e vai comparar o teor encontrado no tecido, por exemplo, nas folhas de algodão que nós levamos ao laboratório, vai comparar com um banco de dados de diversas análises realizadas no país, com diversas cultivares e variedades de algodão em diversas safras, para identificar os teores adequados comparando com as outras e assim determinar, tal nutriente não está adequado de acordo com o nosso banco de dados. Assim funciona o DRIS. São sempre populações de alta produtividade, bem nutridas, então aí identifica a relação, a proporção entre os nutrientes e no banco de dados compara com o que nós encontramos no nosso tecido, que o laboratório encontra na análise no nosso tecido. Assim, pode-se realizar uma suplementação nutricional na mesma safra e ainda acompanhar os resultados da suplementação com as novas análises e nas safras seguintes. Assim, damos por terminada a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje foi a implantação da cultura e a nutrição da nossa cultura, a correção do solo. Tratamos primeiro da destruição das soqueiras, das normativas que regulamentam e determinam a destruição da soqueira do algodão, dos tipos de preparo do solo, preparo primário, preparo secundário, que são utilizados também para a destruição da soqueira, são utilizados para a incorporação de fertilizantes como o fósforo, como o calcário, no caso do calcário para a correção.
Falamos sobre a correção, sobre o cálculo de necessidade de calagem, revisando um pouco o que vocês já viram nas aulas de fertilidade, e também comentamos sobre a recomendação de calagem de acordo com a saturação de base, saturação por cálcio, saturação por magnésio e também a correção de potássio pela saturação de bases. Depois falamos e comentamos sobre a nutrição do algodoeiro, quais são os nutrientes mais exigidos, as quantidades desses nutrientes, como eles atuam na planta e também os sintomas de deficiência. A nossa próxima aula já será sobre manejo propriamente dito de plantas daninhas e também o manejo da cultura, e a outra aula será sobre pragas e doenças para nós finalmente termos nossa cultura pronta para a colheita na nossa última aula do curso. Um grande abraço e até lá. E essas aqui são as referências bibliográficas utilizadas na nossa aula de hoje e alguns links também dos vídeos do YouTube que eu irei acrescentar na descrição do vídeo, na descrição da aula. Um grande abraço.